Reviravolta no Corinthians e um camisa 10 para o São Paulo da Fiorentina. Quanto Memphis Depay já ganhou apenas com bônus no Corinthians. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like e se inscrever no canal. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Angeleri, que deixou o clube em 31 de dezembro por não concordar com a proposta de renovação de contrato, pode reaparecer no timão. Lateral esquerdo tinha do antigo presidente Augusto Melo a promessa de que garantiria um aumento salarial na renovação de contrato. Acontece que o Augusto ele precisou renunciar para não sofrer impeachment e o novo presidente Osmar Stabile decidiu baixar a folha salarial em cerca de 5 milhões de reais. Até por isso, a promessa de reajuste salarial feita ao Angeleri não vingou. O lateral esquerdo argentino foi muito duro nas tratativas e deixou bem claro que só ficaria se tivesse um reajuste. Diante dessa incompatibilidade, ele não se apresentou para os treinos na reapresentação do elenco e passou a buscar outras alternativas na Argentina e no Brasil. Com a chegada do mês de fevereiro e ainda desempregado, o Angeleri voltou a procurar dirigentes do Corinthians mais flexível. Não dá para dizer que o negócio está fechado, mas existiram avanços importantes. Hoje há uma diferença em relação à luva, prêmio pela assinatura do contrato e também condições de pagamento a seus empresários. A verdade é que o Corinthians ficou devendo para os representantes do atleta. Se tudo isso for superado, Angeleri pode pintar como reforço alvinegro, mais um que chegaria sem custos, embora a verdade é que ele voltaria para o clube onde já estava. Você sabia que Memphis Depay já garantiu mais de 25 milhões de reais apenas com prêmios durante sua curta passagem pelo Corinthians? Importante registrar que essa grana nada tem a ver com salários em carteira, direitos de imagem e luvas, como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Quero te explicar como o Memphis chegou a esses mais de 25 milhões de reais que ainda não foram pagos pelo clube. Primeiro, registrar que os 3 títulos do Paulista e da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano asseguram ao holandês 14 milhões e 200 mil reais livres de impostos. Cada conquista, independentemente do tamanho do torneio, assegura ao Memphis 4 milhões 725 mil reais por conquista. Beleza? Dito isso, Memphis ainda garantiu no seu primeiro ano de contrato com o Timão a meta cheia de 6 milhões e 300 mil pela presença em jogos e de 4 milhões e 700 mil por participações em gol e assistência. Ele ficou a 1 gol de bater a meta cheia também de gols e assistências. Em vez dos 4 milhões e 700 mil, ele chegaria a 6 milhões e 300 mil. De qualquer forma, hoje, a arrecadação do atacante holandês com prêmios é de 25 milhões e 200 mil reais. Se a gente dividir essa grana pelos 16 meses em que ele esteve no Timão, dá para dizer que apenas com bônus o atacante assegurou o direito de 1 milhão 575 mil reais por mês. Apenas com prêmios. Só para completar, lembrar que o Corinthians, antes do título da Supercopa do Brasil, já tinha uma dívida com o Memphis superior a 30 milhões de reais. Agora, algo na casa dos 35 milhões de reais, com a dificuldade da quitação. Timão chegou a chamar os representantes do atleta sugerindo um parcelamento que só terminaria em 2028. Memphis Depay disse que não aceita receber em tais condições. Bom, rapaziada, vocês sabem que essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense fora de casa, mas é um jogo que nem aconteceria nesta semana. Ele estava marcado para o dia 18 de fevereiro, depois do Carnaval, numa quarta-feira, foi modificado para quinta-feira, dia 19, esse jogo lá na Arena da Baixada, em Curitiba, e porque já estava previsto que o Corinthians jogaria pelo Campeonato Paulista durante essa semana, já que não atuou no final de semana em razão da decisão da Supercopa. Então, quando todo mundo vai jogar agora o Campeonato Brasileiro, a sua segunda rodada, o Corinthians entra em campo contra o Capivariano na quinta-feira e no domingo recebe na Neoquímica Arena simplesmente o Palmeiras no derby da primeira fase. A gente sabe que o derby ele não vale apenas uma pontuação no Campeonato Paulista, ele vale muito mais coisas, né? Ele vale muito mais, tem muito mais ingredientes, tem uma confiança estabelecida que já por si só já está lá em cima por conta do título da Supercopa. E claro que o Palmeiras, apesar de estar super bem no Campeonato Paulista em termos de pontuação, tem uma exigência da torcida, tem uma cobrança por reforços, está se mexendo aí no mercado, inclusive.
E o Corinthians vem de um belíssimo resultado, uma grande atuação diante do Flamengo. Então, provavelmente a gente veja na quinta-feira um time descaracterizado, reservas, descansado. A galera tá nessa semana dando entrevistas, né, descansando, tomando uma, curtindo também o momento campeão ou super campeão do Brasil. Mas domingo já voltamos à realidade, né? Não dá para você normalizar ou encarar como um jogo qualquer, ainda mais dentro da sua casa. Então sabemos que no domingo preparem-se porque esse calendário está nos reservando isso, né? Antes do carnaval, recém começamos fevereiro e já tem clássico, já tem título sendo decidido, o bicho tá pegando. Fabrizio Angileri, tem um nome de gangster italiano, né? Bonito, Fabrizio Angileri. O lateral argentino que estava aqui, o contrato dele encerrou. E aí o staff do jogador pensou o seguinte: eu vou dar aquela valorizada no passe, né? Porque ele foi campeão paulista, aquela coisa toda. Veio livre de custos do Getafe, né? E então ele pode negociar, já que ele é um agente livre, luvas, né? Bonificações, aquela coisa toda. E o Corinthians, no momento que está vivendo, olhou a realidade, olhou o que foi proposto, né, pelo staff do Angileri e falou assim: muito obrigado, a gente vai para o mercado, vamos buscar alguma outra alternativa, né? Valeu, a gente volta a conversar na sequência e obrigado, valeu, tudo certo. Não renovou o contrato encerrou dia 31 de dezembro, vida que segue para os dois lados. O Corinthians seguiu com o Matheus Bidu e Hugo e o Angileri seguiu em busca de uma proposta que o satisfizesse. E essa proposta não chegou. Ele chegou a negociar, que eu sei, com o Internacional. O Fabinho Soldado tá lá, né? Então o Angileri chegou a estar na mira do Inter, chegaram a conversar, mas, de novo, o staff do jogador colocou o preço lá em cima e não teve negócio, porque o Inter vive uma situação financeira não tão gritante quanto a do Corinthians, mas também, até pela proporção que é menor, né? Pela realidade que o Inter tem em relação ao Corinthians, de muita dificuldade, financeira inclusive. E aí não teve como pagar. O que aconteceu? Passou um tempo, alguns dias, algumas semanas e tal, o próprio Angileri falou assim: quer saber? Corinthians, vamos voltar a conversar aqui, quanto é que você pode me pagar? Vocês não estão precisando de um lateral aí? Pô, eu tô livre aqui, já conheço o elenco, já conheço o treinador e tal. E o negócio que era para simplesmente, a partir de agora, né, começar a conversa, né, para retomar a negociação, o técnico Dorival Júnior confirmou que está praticamente tudo encaminhado. Ele concedeu algumas entrevistas nessa noite, das que eu vi no Donos da Bola Rádio para o Craque Neto, lá na Rádio Bandeirantes, para o Rodrigo Vessone no Papo com Vessone, lá no Portal Meu Timão. O Dorival concedeu essas entrevistas e acabou revelando algumas questões, né? Nesse Papo com Vessone, ele falou sobre que o Angileri está praticamente encaminhado aí, que vai ajudar muito, que ele gostaria muito que isso acontecesse e tal. Então ficou feliz o Dorival de receber um jogador que estava ali com ele. O Angileri chegou muito bem no Paulista, né? Vocês vão lembrar, até desbancou o Bidu na reta final ali, só que o Bidu depois teve um crescimento muito grande e o Angileri foi utilizado até como um terceiro zagueiro. Acho que ele é importante, cara. Assim, se você for buscar no mercado um lateral melhor, ok. Agora, se for para ficar com o Hugo, para ser reserva do Matheus Bidu, aí o Angileri, obviamente, é muito melhor, né? Não dá nem para comparar, até porque ele faz mais de uma função. Ele pode jogar na lateral e pode também ser um terceiro zagueiro pela esquerda. Em alguns momentos, o Dorival usou esse sistema no ano passado. O Dorival fez outras revelações também, né? Falou sobre o reingresso de João Pedro Tchoca, que já está treinando para ser relacionado para os próximos jogos. O Dorival disse que ele é um menino que provavelmente vai ter oportunidades ali na frente, que ele não conversou diretamente ainda com o Tchoca para saber qual é a reação dele com isso tudo, né? Tem que cuidar muito da cabeça do jogador, que tem uma expectativa frustrada de jogar na Europa, morar em Turim, jogar no Torino lá, disputar um campeonato italiano, daqui a pouco pegar uma Liga Europa, né? E de repente não passa em exames médicos, sendo que ele saiu daqui absolutamente bem, né, jogando e tal, mas aí pelo histórico o Torino resolveu submeter o jogador a uma bateria mais complexa, pediu um desconto pro Corinthians, o Corinthians falou: não, devolve aqui, e o Tchoca voltou, já tá treinando e tal, e o Dorival até celebrou, de certa forma, obviamente, né,
não querendo mal do menino, né? Mas celebrou por estar com ele ali, pelo Tchoca ter voltado. Elogiou muito o Breno Bidon e o André, né? Dentro, claro, e aí isso diz muito do trabalho dele, né? Acho natural o Dorival se autovalorizar e ele precisa fazer isso, porque o Dorival é um dos técnicos mais subestimados. Eu critico muito o Dorival aqui também, as suas escolhas, né? Nem sempre eu concordo, mas ele é subestimado, sim. O Dorival ele tem uma postura um pouco mais low profile, né? Ele não entra tanto em polêmica, ele não tem um discurso tão enérgico, né? E todo ano ele bate campeão, né, cara? Ele conseguiu ganhar a Copa do Brasil com o São Paulo, com o Flamengo e uma Libertadores. Isso é um pouco mais fácil, mas a responsabilidade é muito grande, né? E teve gente que não ganhou com o Flamengo. Veio para o Corinthians, ganhou 2 títulos já. Então, é um cara que chegou na seleção brasileira, onde realmente ele não foi bem, e pouca gente foi bem, né? Na seleção. O Diniz também não conseguiu, o Ancelotti muito pouco tempo, né? Então, e um contexto complicado lá. Mas o Dorival é um técnico que, cara, ele precisa se valorizar também. O povo fala que o Rivaldo não tem o cartaz que merece, porque o Rivaldo não é tão marqueteiro, né? Não é tão, digamos assim, não tão midiático, né? O Ademir da Guia era muito isso. Enfim, jogadores muito bons, mas que não gostavam muito dos holofotes. E o Dorival é um cara mais na dele, né? Às vezes ele precisa falar assim, não, pô, ele que colocou o Bidon mais à frente para substituir o Garro quando o Coronado foi embora e não tinham reserva para o Garro. E o Garro, assim, se ausentou muito no ano passado. E o Bidon acabou crescendo muito na crise, né? A oportunidade aparece. O menino André é totalmente obra dele, né? Como o do Kaique, o Guinegão, que em algum momento foram importantes também. Ele tem que se autovalorizar, né? Eu acho que o Dorival tá na dele, tem que celebrar o momento mesmo, porque ele no meio das críticas todas, ele vai lá e ganha de um rival, ganha um clássico, ganha um título, pô. E tá aí, né? Tá aí, fechando vai fechar um ano de trabalho sob o comando do Corinthians. É isso, né? Ele falou sobre outras questões também. E o caso José Martínez. Gente, assim, tem muito mais do que a gente possa falar, né? O próprio Dorival meio que reconheceu. Olha, gente, a gente super entende a situação do país. A gente entende que é uma situação atípica, mas poderia ter sido feito de outra forma? Poderia. Então, ele mostrou um certo incômodo, que não é só dele, a gente sabe de bastidores, é do Marcelo Paz, é da diretoria, do elenco, porque, cara, era para ele estar trabalhando aqui. E o Martínez emite nota, dizendo que gostaria de estar com os companheiros, que infelizmente o passaporte dele não chegou. E o Dorival, quando ele chega e fala assim, cara, o meu passaporte vence esse ano, se eu não correr eu estou sempre viajando, né? É o meu trabalho, se eu não correr com isso para renovar antecipadamente, se eu deixar para o último dia, eu corro o risco de sofrer algum tipo de sanção. E é isso que está acontecendo, porque mesmo com o problema do país, outros jogadores venezuelanos que atuam no Brasil já estão jogando. É o Savarino, que saiu do Botafogo, está no Fluminense, é o Ferrarese do São Paulo, é o Soteldo também do Fluminense. Os caras estão jogando. E aí? Mas é que ele tinha pedido um novo passaporte. Por que não pediu antes? Por que não se programou? Então, todo mundo entende que a situação, o contexto, mas a maneira como ele conduziu não foi a mais adequada. E se ele conta ainda com o Martínez e tal, ele falou assim, cara, ele vai ter que vir, vai ter que dar a versão dele, vai ter que falar com a diretoria. Assim, na boa, hoje, o Dorival não pode contar com ele, né? Se ele chegar, eu estava treinando lá, estava seguindo a risca, a cartilha fisicamente, conversei com a diretoria, fui multado, não sei o que, tô reintegrado, o grupo abraçou e tal. Bom, aí o Dorival pensa nele nos próximos jogos. Enquanto isso não acontecer, a gente tem que esquecer o Martínez, só que ele é um ativo do clube, né? E aí, problema para o Marcelo Paz resolver se o Corinthians vai liberar, vai rescindir, vai multar, vai reintegrar. Não sei o que fazer. É uma situação realmente muito chata. E o Martínez, sei lá, eu não vejo ele preocupado. Eu sei que ele emite nota e tal aqui, mas tá lá, curtindo um pouquinho mais das suas férias até a situação se resolver. É o futebol. Fala galera, fechando aqui mais um vídeo do canal, já deixa o like para dar aquela força, muito obrigado. Esse canal traz notícias todos os dias aqui do Timão para vocês sempre ficarem bem informados. E eu vou deixar aqui o meu convite para quem está chegando agora e não conhece o canal, tá? Esse canal traz notícia todos os dias para vocês, então se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para sempre receber em primeira mão, tá bom?
E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos ajuda demais o canal a crescer, tá? Eu já agradeço a todos mais uma vez. Tamo junto. Voltamos com mais notícia para vocês. Valeu!